Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ligadinho aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com o nosso primeiro boletim informativo. Quero aproveitar o ensejo de te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, já na próxima terça-feira, dia 15, o Bolsa Família será retomado. Recebe primeiramente quem tem o NIS terminado em 1 e não terá 13º, né? Que muitas pessoas aí, né? Porque agora vai ser pago, né? Digamos assim, o 13º dos aposentados. Muitos beneficiários do BPC acreditam que pode acontecer do governo federal ter piedade de também pagar do 13º para o Bolsa Família. Só que infelizmente isso não vai acontecer. A única vez na história que o pessoal do Bolsa Família recebeu o 13º salário foi em 2019, no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi uma vez só e nunca mais isso aconteceu. E pelo visto não vai acontecer novamente tão fácil. O que vai ter de diferencial, digamos assim, no pagamento do Bolsa Família, agora calendário do mês de abril, é que será pago mais uma parcela do gás social. Já os aposentados, aí sim, né? Esses podem comemorar, porque já no próximo dia 24 o pagamento será retomado e aí sim terá 13º salário. Olha, meus amigos, o Ministério da Previdência Social divulgou no dia de ontem que mais de 95.628 teleperícias foram feitas no período de um ano. Somente nos últimos 3 meses foram feitos 28 mil atendimentos, né? Feito por meio de vídeos chamadas, digamos assim, né? Essa nova modalidade, né, está acontecendo em todo o Brasil, né? Que os segurados precisam passar por um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou o BPC-Loas, né, que é obrigatório, né? Tanto, gente, no BPC, quanto na aposentadoria por invalidez, quanto no auxílio-doença, é obrigatório, né, passar pelo crivo da perícia médica, e esse serviço também está sendo ofertado por teleperícia. O modelo criado pela Previdência Social está presente em 221 locais do país, com 145 médicos peritos participando dos atendimentos, né? Então, essa modalidade, digamos assim, ela é de suma importância, principalmente para levar atendimento de perícia médica em regiões onde não tem, né, uma agência do INSS, ou então que naquela agência do INSS não tem um médico perito ali disponível no momento. Aí o que acontece? Existe uma sala, por exemplo, no próprio INSS ou em alguma entidade credenciada ao INSS, né, toda equiparada com câmeras, com monitores, digamos assim, e aí um médico perito de maneira remota faz o periciamento, né? É uma modalidade nova, digamos assim, mas que hoje, né, a telemedicina, né, hoje ela é totalmente permitida. Por exemplo, se você quiser fazer uma consulta com um doutor que está lá em São Paulo, através do seu celular, isso é possível. Inclusive, pedir exames, depois você pode mostrar o exame, depois ele te passa a receita, ou seja, já é totalmente viável e o INSS não poderia ficar para trás nesse tipo de inovação, né? E foi criado a teleperícia e já está sendo um sucesso, digamos assim. Já mais de 95 mil atendimentos e 145 médicos participam, né, nessa modalidade de perícia médica. É a perícia médica não presencial. Olha, meus amigos, uns ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, vão analisar, ou seja, nessa quinta-feira, o recurso de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 2111, que derrubou a revisão da vida toda do INSS. A sessão de julgamento presencial está marcada para ocorrer hoje às 14 horas. O processo é o segundo da pauta, mas a corte pode decidir por não seguir a ordem e iniciar a sessão julgando o caso. A revisão da vida toda é uma ação judicial no qual aposentados e pensionistas da Previdência Social pedem para incluir no seu benefício cálculo de valores pagos, né, em outras moedas antes de 1994, que não o real, para o Supremo
não há esse direito, né? Aprovada em 2022 pelo plenário, a tese foi derrubada em 2024. Curioso, né? O STF em 2022 votou, né, dando direito aos aposentados fazer, digamos, essa revisão, e aí em 2024 eles mesmos derrubaram o que eles mesmos aprovaram, né? E em julgamento dessas duas ações sobre o fator previdenciário que chegaram à corte em 1999, né? Ou seja, meus amigos, entre outras coisas que será discutida nessa ADI, por exemplo, é se quem foi beneficiado por uma ação judicial, né, e que teve o direito de fazer essa revisão da vida toda, né, vai ter que devolver o dinheiro ou não, né? Entre outras coisas que serão discutidas a partir de hoje. Ou seja, me parece, meus amigos, que a novela da revisão da vida toda está longe de ter o seu desfecho final. Olha, meus amigos, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece novos prazos de 30 a 90 dias para que o INSS, né, conclua a análise de pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais com o objetivo de zerar a fila de espera, né? Por recomendação da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD, foi aprovado um substitutivo na Comissão de Previdência e Assistência, né, ao projeto de lei 4.361 de 2021 do deputado Sidney Leite, do PSD da Amazonas. Laura Carneiro fez apenas ajustes técnicos no texto, prevendo, por exemplo, que a futura lei entre em vigor em 180 dias. Ou seja, meus amigos, com digamos, esse projeto de lei prosperar, né, aí o INSS tem que resolver a questão, né, a resposta aos beneficiários em 90 dias. O projeto tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso, né, para votação pelo plenário da Câmara. Pois é, gente, tomara, né, que realmente esse projeto de lei seja concluído, né? Pelo texto, os prazos definidos são o seguinte: o INSS tem 90 dias para analisar a aposentadoria, né, as aposentadorias, exceto por incapacidade, né? 60 dias para analisar a pensão por morte, auxílio acidente e auxílio reclusão. 45 dias para analisar incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive acidentários, e 45 dias para fazer uma análise do BPC-Loas. É importante salientar, gente, que hoje, por lei, o INSS tem 45 dias para dar a resposta aos segurados, mas infelizmente, né, por falta de estrutura, por falta de médicos peritos, por falta de servidores, tem pessoas que chegam a aguardar uma resposta do INSS por 3 a 4 meses, né? Tomara que esse projeto de lei seja aprovado. Só que tem um porém, gente. Pode aprovar um projeto de lei lá, né? E o presidente da República pode sancionar, afirmando: olha, o INSS tem 15 dias para dar resposta, mas se o governo federal não investir em infraestrutura, né, não investir em servidores e médico perito, é meio difícil. Vejam só, o sistema do INSS é totalmente falho, gente. Os servidores lá, né, de repente estão ali fazendo uma análise de pedido de benefício e de repente o sistema cai e volta 2 horas depois. Isso tem sido recorrente, traz instabilidade para o funcionário do INSS, que fica nervoso com esse tipo de situação, né? Pode até ter uma depressão, né, meus amigos? Fica batendo ali, às vezes o beneficiário ali na frente, na cadeira, esperando uma resposta ali o servidor, né, fazendo de conta que está digitando alguma coisa, mas não está, o sistema caiu. O sistema do INSS é péssimo, cai a todo momento. Já é ruim para nós quando acessamos. Tem dias que você entra, não abre as abas. Tem dia que você não consegue nem entrar. Ou seja, para nós, né, que usamos o meu INSS, que é um sistema externo para nós que somos segurados, digamos assim, né, para você que contribui ou para você que já é aposentado, você imaginou o sistema, né, que é onde o servidor, né, acessa para conceder o benefício, fica caindo a todo tempo, aí não dá, né? Como eu falo, tem que se investir em estrutura,
tem que investir em tecnologia que realmente funcione e que não fique caindo, e acima de tudo, contratar novos funcionários, né, novos servidores e também mais médicos peritos, porque a quantidade de servidores e médicos peritos é insuficiente. Além do mais, a gente tem que levar mais agências do INSS pelo Brasil afora, né? Porque só dessa maneira, né, o INSS vai conseguir cumprir o tempo estipulado, que hoje é de 45 dias. E se por acaso, né, esse projeto de lei for aprovado, né, que é o... Deixa eu ver o número do PL aqui, gente. O PL sumiu aqui o número, né, que eu acabei anotando aqui, né, o PL 4.365, o tempo máximo seria de 90 dias. Mas como eu frisei, né, pode aprovar um projeto até, né, obrigando a INSS a conceder o benefício em 15 dias. Mas se não tiver estrutura, é quase que impossível cumprir a meta, né? Olha, meus amigos, a consulta do 13º salário já vai estar disponível no site Meu INSS já a partir do dia 17, né? Então, hoje, por exemplo, você que tem acesso ao aplicativo, ao site Meu INSS, se você entrar lá, você não vai estar disponível, né, o quanto que você vai receber a partir do dia 24. Mas já a partir do dia 17 será disponível, né, o calendário, a consulta, digamos assim, dos valores em relação ao pagamento agora do mês de abril. Olha, meus amigos, o governo federal já enviou, né, ao Congresso Nacional o projeto de lei para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas para R$ 5.000. Além de ampliar a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil por mês, a equipe econômica, né, também propôs uma isenção parcial entre 5 a 7 mil reais. Né? Para a validade do texto, é obviamente que precisa ser aprovado pelo crivo do Congresso Nacional. Com a medida ser aprovada, cerca de 10 milhões de contribuintes pode deixar de pagar imposto de renda. Com a proposta do governo, quem não vai valer para a declaração desse ano. É importante deixar claro, gente, tem muitas pessoas que já não querem fazer a declaração do imposto de renda nesse ano de 2025 porque pensa que a lei já está valendo. Não, a lei não está valendo. O governo apenas enviou o projeto de lei lá para o Congresso Nacional. Agora tem toda a burocracia, ou seja, tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Vai passar pelas comissões, tanto na Câmara quanto ao Senado, né? Se bem que o Rodrigo Mota e o Davi Alcolumbre falou que darão também preferência, né, à tramitação desse projeto de lei, né? Porque é de suma importância, vai atender milhares, né, de pessoas que hoje têm que pagar imposto de renda. Olha, meus amigos, vai funcionar da seguinte maneira, né? A renda mensal de 5 mil haverá um desconto de 100%, né? O imposto a pagar sem desconto seria R$ 312. Ou seja, uma pessoa que hoje ganha 5 mil reais, gente, ela tem que pagar de imposto de renda R$ 312, né? Com o desconto, o contribuinte não terá que pagar nada, ou seja, se for aprovado, né, o projeto de lei, aí ele não vai, quem ganhar até 5 mil reais não pagará um centavo de imposto de renda. Renda mensal de 5.500 haverá um desconto de 75%. Né? O imposto a pagar hoje é de R$ 436,79. Sabe quanto como diz o contribuinte vai pagar? R$ 203. Se a renda for de 6 mil reais, haverá um desconto de 50%. O imposto a pagar hoje seria de R$ 574, né? Aí, com o desconto, vai cair para R$ 417. Ou seja, meus amigos, vai ter uma espécie de uma escalinha. E olha, meus amigos, eu lembro que quando o governo estava desenhando esse projeto de lei, quando estava finalmente, o ministro da Economia, né, o Fernando Haddad, falou o seguinte: olha, eu duvido que tenha um deputado ou um senador que seja contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Gente, já vi vários senadores subindo à tribuna dizendo que é contra. Inclusive, anote aí, meu amigo, minha amiga, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
é contra a isenção do imposto de renda. Gente, eu falei Tarcísio porque a pessoa deve ser um cínico, um deputado, um governador, um senador, seja lá quem for, gente, ser contra a isenção para quem ganha até 5 mil reais. É importante salientar, né, que o Bolsonaro, quando ele estava disputando a eleição lá em 2018, né, uma das suas bandeiras de campanha era 13º para o Bolsa Família e isenção do imposto de renda. Só que aí quando o Paulo Guedes fez um estudo lá e viu o quantos bilhões de reais que o governo iria perder com essa isenção, falou para o Bolsonaro, não, nada de deixar de arrecadar. Vocês lembram que no mandato do Bolsonaro, quem ganhava acima de R$ 1.904 tinha que pagar, tinha que fazer declaração do imposto de renda. Aí o Lula entrou, né, e subiu para 2.824, que está valendo até agora, né? E aí quer que, digamos assim, acabar com a isenção de quem ganha até 5 mil. Curiosamente, gente, tem uma parte, né, da oposição, né, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ou seja, que é da linha política do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí já é o oposto, né, pensa assim, opa, vamos surfar na onda do imposto de renda e vamos propor, né, uma isenção até 10 mil reais, ou seja, a hora que esse projeto de lei literalmente estiver tramitando no Congresso Nacional, vai ter muita discussão, né. Hoje, o que esse projeto de lei diz o seguinte: quem ganha até 5 mil fica isento, né? E até 7 mil, aí tem uma escalinha de desconto, digamos assim, e passou de 7 mil, você já é jogado, né, numa alíquota de 27%. Isso é cruel, gente. Eu acho que deveria ser assim, né? Pessoa que chega no 7 mil até 10 mil, né? O governo poderia jogar a pessoa numa alíquota aí de 5%, né? No máximo 10%. Agora já quer jogar por uma alíquota de, como é hoje, né? Que é de 27%. Só para você ter uma ideia, gente, nós que somos youtuber, né, nossa contribuição do que a gente ganha aqui, né, das propagandas que às vezes você vê, nós somos jogados nessa alíquota de 27%, né, é bastante complicado, né, por isso que eu aqui também torço para que haja, né, uma isenção até 10 mil reais, porque vai favorecer o trabalhador, né, é óbvio que o projeto de lei é até 5, mas tomara que o Congresso Nacional, né, force para que pelo menos, né, que depois de 7 mil reais tenha uma alíquota de 5 a 10% no máximo, não como é hoje, né, que você é jogado diretamente, né, para 27%, isso mata qualquer um, né, na verdade você fica trabalhando para o governo, né, essa que é a grande realidade, né, e vai ter toda essa discussão no Congresso Nacional. E uma coisa é certa, gente, isenção até 5 mil reais, né, eu acho que vai passar, mas a oposição, né, que tem uma parte, como eu falei para vocês, tem uma parte da oposição que é contra, acha que o governo vai deixar de arrecadar, né, mas na verdade não é isso, porque para compensar isso, gente, o Fernando Haddad, né, quer cobrar 10% de imposto de quem ganha acima de 50 mil reais por mês, né? E a oposição não quer taxar o super rico, né? Acha super normal uma pessoa como era no mandato anterior, que ganhava R$ 1.900, ter que pagar imposto de renda, e acha que não é normal uma pessoa que ganha acima de 50 mil, né, pagar uma alíquota de 10%. Gente, nós não estamos falando de uma alíquota de 27%, não. Estamos falando de uma alíquota de 10%. Isso é para compensar, né, a perca de arrecadação que o governo vai ter em torno de 27 bilhões em relação à isenção de quem ganha até 5 mil reais. E aí, gente, você é a favor ou contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Ou você pensa como eu, poderia, né, ser isento até 7 mil e depois quem ganha acima de 7 mil, né, cair numa alíquota de 5% ao invés de 27%, como é nos dias atuais? Qual que é a sua opinião sobre isso? Comente aí.